Saudações pessoal, sejam bem-vindos a esta terceira edição do nosso espaço Reflepensando, aqui no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, aqui também no nosso canal do TikTok, também do Instagram. Estamos aqui, o Reflepensando está de volta. Nessa terceira edição trazemos aqui um tema que vamos debater em função de algumas anomalias que avaliei na sociedade durante alguns tempos. Estava a ouvir muitos problemas de depressão, que muita gente estava a cometer suicídio e por aí vai. Então, uma necessidade de que também sou jovem, sentir que nós jovens estamos a cair, estamos aí muito nesta praia, tanto jovens, adolescentes. Então decidi trazer este tema aqui, a depressão. Então, para nós conversarmos sobre esse tema, sobre a depressão, trago-vos aqui, não sei como é que eu vou lhe tratar, se é bom vizinho, se vou lhe tratar de psicólogo. Normalmente eu tenho lhe tratado como engenheiro do cérebro, né? E recebam aqui no nosso espaço Jackson Falcão, que vai conversar conosco, uma conversa aberta, entrevista sobre a depressão. Jackson, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar do nosso espaço Reflepensando. Recebam as nossas saudações, não é? Daqui fala para você Jackson Falcão. Bem, ele me trata como um engenheiro da mente e eu estou sempre a refutar que não sou engenheiro da mente, sou apenas um estudante, não é? Alguém que tem investigado um bocadinho de tudo para então trazer um conteúdo aceitável a vocês que estão aí a nos ouvir. Vamos falar um pouco sobre depressão, não é? Ok, Jackson, como um ponto de partida, né, gostaria de pegar no teu ponto de vista o que é que realmente é a depressão, porque vejo muitas das vezes nós como jovens não percebemos realmente de facto o que é o termo depressão. Muita gente acha que depressão é frescura, coisa de rico e por aí vai. Como é que podes nos falar aqui o que é a depressão? Olha, na verdade, essa coisa da gente dizer que não, depressão é coisa para ricos, depressão não é coisa para pobre, mas pobre sofre, não é? O rico sofre. Então todos nós estamos propensos a apanhar essa doença. Bem, nós normalmente afirmamos que certas doenças é para ricos e outras é para pobre. Mas depressão é um caso bem mais profundo. Depressão não tem a quem, depressão não escolhe, porque depressão é algo que afeta os nossos sentimentos, não é? Falando sobre, primeiro, depressão é uma doença psiquiátrica, coisas que afetam o nosso sentimento. É uma dor profunda, não é? São sentimentos profundos que acabam até certo ponto trazendo um desconforto emocional, não é? A depressão acaba chegando até o mais profundo dos nossos sentimentos. Por exemplo, a depressão faz com que a gente deixe de amar aquilo que outrora amamos, não é? A depressão faz com que, por exemplo, tu és jornalista, escritor, estando depressivo, você não terá capacidade de fazer as coisas que fazias com amor, ou seja, aquilo que outrora amavas, a quando da depressão deixarás de sentir todo o gosto. Ou seja, a depressão acaba tirando de nós a paz, ou seja, acaba tirando de nós a capacidade da gente continuar a gostar daquilo que a gente outrora gostava. Então é uma dor profunda, é uma dor, e segundo os estudos não se consegue ainda afirmar quais são de onde provém com exatidão, estás a ver? Mas o que a ciência consegue explicar é que sim, é uma dor profunda, é algo que o homem não consegue controlar. Psiquiatricamente falando, não é? Diz-se que a depressão é ápice, não é? Das doenças. Bom, como sabem que é do costume, é de hábito aqui no nosso canal Reflepensando. Antes de eu passar para as próximas perguntas, vocês sabem, deixo sempre uma recomendação ao people, ao pessoal. Se estão a gostar do meu trabalho, estão a gostar dessas entrevistas, desse material que estou a trazer para vocês a partir aqui, então não esqueça, subscreva no nosso canal, curta o vídeo, partilha para que o vídeo seja acessível a todo mundo. E o conteúdo é importante, extremamente importante nessa época, nesta fase, em função do tema, né? Depressão, que está a ser muito falada. Então, curta esse vídeo, partilha
para o conteúdo seja acessível a todo mundo, também para que o YouTube, o Facebook entenda que esse conteúdo é de valor, é para muita gente também. Então aqui prosseguir para a nossa segunda questão, né? Como identificar, como é que podemos identificar a depressão, alguém que está depressivo? Bem, eu costumo ouvir pessoas a falar de tipo, passou por uma dificuldade, não é? E ele tem aí um momento de tristeza, então ele diz, não, estou depressivo. Não. Nem toda tristeza mostra ou diz que estamos depressivos. A depressão tem tempo. Vamos supor alguém, vamos dar exemplo sobre depressão, luto, não é? Pós-luto. Tu perdeste alguém hoje e houve mudança do teu humor, não é? Porque a depressão causa isso, causa mudança de humor. Houve mudança do teu humor e durante um ou 2 dias você diz, não, estou depressivo. Não. O tempo para dizer que isso é depressão varia de 6 para frente, ou seja, não é em uma semana que você vai dizer que está depressivo, não é em 2 semanas que vai dizer que está depressivo, estás a ver? Porque é normal que você tenha algum sentimento em função de alguma situação que aconteceu contigo. Demos aqui exemplo quando alguém perde um ente querido. O normal é que isso altera o seu sistema nervoso. O normal é que as suas emoções estejam ali na flor da pele, mas não significa que aquilo é depressão. Então, para que seja depressão, tem um tempo que é de aproximadamente 6 meses, e ali nós vamos ver se a mudança de humor for frequente e todos os dias. Isso tem de ser todos os dias, estás a ver? Para que a gente consiga perceber que aquilo é depressão. A mudança de humor tem de ser todos os dias. Todos os dias você está cabisbaixo, todos os dias você quer se matar, porque a depressão faz isso, traz a nós uma ideação suicida, não é? Então nós vamos analisar isso durante 6 meses. Se durante 6 meses, nesse período de 6 meses, você tem esse comportamento, ali é que afirma-se então que você está depressivo. Alguém mesmo só tossiu, não está se sentindo bem e tal, estou depressivo. Lhe deixaram no namorado 1, 2, 3 dias só porque ficou triste, estou depressivo. Se pancou, tá sentindo dor durante 3, 4, 5 dias, não, estou depressivo. Chotaram-lhe do emprego e é uma realidade que ele não quer aceitar. Ficou 3 dias deitado na cama, estou depressivo. Não, aquilo você está a expressar o sentimento que a situação causou na tua vida. Mas quando aquilo se prolonga até 6 meses, ali é que podemos afirmar que estamos diante de uma depressão. Eu pude prestar bem aqui atenção no que disseste, né? Peguei um ponto que está na questão que está relacionado com aceitar, né? Vamos aqui ver se normalmente as pessoas, né, não conseguem aceitar a sua realidade, quem ele é, né? Será que do conhecimento ele sabe quem ele é, ele entende o processo da vida, o propósito da vida? Será que também está propenso a estar no mesmo facto da depressão? Olha, uma das grandes provas que estamos diante da depressão é a perda de humor, não é? Essa é uma das coisas principais, não é? Falando sobre depressão, é a perda de humor. Perda de humor é quando você deixa de sentir, não é? Você passa a desvalorizar o que você valorizava. Por exemplo, você se valorizava muito. Ali você vai perdendo a autovalorização. Okay. Estás a ver? Então você vai deixar de acreditar em ti, mas é aquilo que eu disse, até um determinado tempo. Este sintoma tem de ser todos os dias, ou do tipo, tiveste hoje, amanhã não, provavelmente vais ter depois da manhã e assim sucessivamente, até bater 6 meses. Porque isso pode, a perda de humor dá-se a uma situação, algo que aconteceu na nossa vida, algo que trouxe um impacto, não é negativo, porque depressão não é algo positivo. Quando nós perdemos o humor, já estamos diante de um caso negativo, porque se fosse positivo, algo positivo não nos faz perder, não é? O humor, quando a gente começa já a perder o humor, repito que é uma das provas mais importantes para a gente dizer que estamos diante de uma depressão, é a perda do humor. Quando você deixa de acreditar em ti 3, 4, 5 meses, ali
já estamos a caminhar para depressão. E provavelmente aconteceu alguma coisa, porque você não vai deixar de acreditar em ti se não acontecer nada. A vida funciona assim. Tem a situação, da situação vem a emoção, da emoção vem o sentimento que você teve em função do que aconteceu, não é? E depois vem o comportamento, ou seja, o comportamento é a consequência da emoção, do pensamento. E as pessoas dizem, não, eu fiz sem pensar. Ninguém faz sem pensar. Se você fez é porque pensaste, ainda que seja por mínimos segundos, mas você pensou. Por quê? Porque o comportamento é a resposta daquilo que foi o nosso pensamento. Você pensa, você tem que pensar para fazer. O comportamento é a manifestação daquilo que pensamos. Se você feriu alguém é porque em algum momento você pensou em ferir. Porque se você pegou na faca, pensaste em ferir essa pessoa, depois aí você fere a pessoa e diz que, olha, fiz sem pensar. Não. Houve alguma situação que te levou a pegar a faca. E pegaste a faca e feriste a pessoa. Então, nós vamos perdendo o humor em função da situação. Estás a ver? Nós vamos deixar de gostar de nós. E quando isso for até aproximadamente 6 meses, ali é um caso à parte. Ali que entra já a parte psiquiátrica. Quando aquilo começou, não é? E você foi perdendo o humor, recomenda-se que você procure um psicólogo. Mas quando isso já se estende, ali já tens de entrar para o lado psiquiátrico. Porque a depressão é uma doença psiquiátrica. Okay. E será que a tristeza tem um gatilho específico para ela ser ativada? Claro, a tristeza tem sim um gatilho específico. Pronto, específico não digo. Porque se a gente falar sobre para que a gente fique triste, só tem que acontecer aquilo. Não. Por exemplo, uma pessoa que não está suficientemente preparada, não está com a emoção bem controlada, coisas boas podem lhe fazer mal. Aquilo pode ser um gatilho para a abertura da própria tristeza. Ele não conseguiu perceber. Porque vê, a tristeza vem muito também em função da perspectiva como a gente vê, a perspectiva que temos sobre determinadas coisas. Por exemplo, existem coisas que te fazem mal, existem coisas que para ti são boas, te deixam feliz, mas eu não. Vamos aqui dizer, não é? Os que fumam, o tabaco a gente sabe que prejudica, de fato. Mas ele fuma, segundo eles, para se estimular, para se sentir bem. Ele está se sentir bem. Ele está se sentir bem. Mas eu que estou a lhe ver, não estou. Causa em mim uma tristeza. Estás a ver? Então, afirmar de que existe um gatilho específico para que a gente caia na tristeza, eu não posso afirmar. Porque até coisas não é que te fazem bem, podem me fazer mal. Para mim, quem fuma está a se prejudicar. Mas ele, naquele momento, está a lhe fazer bem. Está a aliviar o seu estresse. Está a lhe fazer bem. Mas, no verdadeiro sentido da palavra, naquilo que a ciência nos ensina, não está a lhe fazer bem. Eu me entristeço por causa disso. E ainda também permanecendo no mesmo ponto de vista, será que também a depressão pode chegar a ser sempre só tristeza? Olha, partindo do pressuposto que a depressão tem a ver com sentimentos profundos, uma tristeza profunda, dor. Ou seja, depressão não tem a ver só com tristeza. Também tem a ver com dores. Dores estas que podem ser físicas. Por exemplo, você é alguém que durante 20 anos tiveste as pernas todas completas. Com estas pernas tu és atleta. Usas as pernas para fazer o teu trabalho. Desde então, conduzir o teu carro faz acidente e os médicos recomendam ou aconselham que, em função do que aquilo causou, temos de que amputar. Aí tem uma dor física. Primeiro tem uma dor física, depois tem a dor emocional. Significa que a dor que ele sente
pelas pernas, perdeu as pernas, e ele vai refletindo, aquilo lhe leva a uma reflexão. Ou seja, a depressão é um sentimento que pode ele ser causado por dores físicas, mas tudo isso parte da mente, não é? Eu estou a sentir dor e eu vou pensando, já não serei atleta. E ele não consegue imaginar a vida dele sem as pernas. Então aquilo vai desencadeando alguns pensamentos negativos. Ou seja, depressão muitas das vezes começa do físico para o emocional. Começa de fora para dentro. Você vai fazendo uma... Você vai pensando, eu era assim, eu fazia isso, mas agora já não posso fazer. E muita gente não aceita. Tem dificuldade de aceitar. Muita gente passa por decepção ou passa por esse período de depressão por causa disso, por causa de dores físicas. Vamos supor que contraíste uma doença sexualmente transmissível ou então alguma doença crônica. Sabe que isso pode te levar à morte. Você não tendo o controle daquela situação, você acaba partindo para a depressão. Então, o conselho que se deixa é que a gente aprenda mesmo a controlar isso, ou se não aprendemos a controlar isso, que saibamos então como resolver aquilo. Claro, procura-se a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra para que possa dar o verdadeiro segmento nessa situação. E quais são as possíveis causas e riscos que a mesma depressão pode trazer, né? Uma das possíveis causas inevitavelmente é a ideação suicida. Por quê? Depressão traz consigo dores. Dores estas que nem todo mundo consegue suportar. E quando você não consegue suportar uma determinada dor, a ideação suicida aparece. Porque a ideia é a gente acabar com aquela dor. Não tendo conhecimento da situação, a única forma de acabarmos com aquela dor que nós temos ou que sentimos é tirar a própria vida. Há um doutor escritor que diz que as pessoas não tiram a vida porque querem tirar. Elas na verdade tiram a vida porque queriam resolver o problema que eles tinham dentro, o problema emocional. Eles queriam resolver, como não querendo mais sentir aquela dor, então eles vão acabando por querer tirar a vida. E também uma pessoa depressiva se isola muito. Uma pessoa depressiva, ela acha que não tem valor. Ela começa a ver que as coisas não estão a dar certo. Tudo para ele é errado. Uma pessoa depressiva é extremamente negativa. A negatividade toma conta de seus pensamentos. Por isso é que leva à depressão. Porque uma pessoa, quando está no caminho da depressão, ela se torna muito negativa. E essa negatividade vai fazer com que ela desenvolva sentimentos que lhe levarão à depressão. E como tratar a mesma depressão? Será que o tratamento da própria depressão tem um princípio, meio e fim? Ou como é que é o tratamento? Bem, o tratamento depende muito do estado, não é? Depende muito do estado. Quando aquilo está no princípio, recomenda-se que você procure um psicólogo ou então um psiquiatra, não é? E, tal como eu disse, a priori, não é? Depende muito do estado. Existem estados não é? Que terás que recorrer rapidamente a um psiquiatra. Existem estados que terás de recorrer rapidamente a um psicólogo. E uma das formas de tratarmos a depressão, se você que está em casa conhece alguém que está depressivo, uma das grandes formas de cuidar da depressão é não desgrudar o olho dessa pessoa. Porque uma pessoa depressiva, ou seja, a depressão depende muito, a cura, a salvação da depressão depende muito de quem está ao teu lado. Se a pessoa que está ao teu lado perceber que estás nessa, porque é difícil você
depressivo, dares conta que estás depressivo. É difícil, são poucos casos. São poucos casos de que uma pessoa depressiva teve a iniciativa de procurar um psicólogo, teve a iniciativa de procurar um psiquiatra. São casos específicos. Tem de ter alguém naquele lugar, tem de ter alguém que anda contigo, tem de ter alguém que te conhece, não é? Percebe isso, então se predispõe a te ajudar, a levar você, a acompanhar você nas consultas e fazendo de tudo para que você se sinta bem. Porque uma pessoa depressiva, a primeira coisa que nós devemos fazer é fazer com que ele se sinta bem, para que ele volte então a acreditar nele. Pronto, eu quando decidi, né, falar sobre esse tema da depressão, né, eu estava assim a avaliar, estava assim a pensar no sentido de que normalmente, né, para tratar a depressão temos que ir à procura do psicólogo e por aí fora. Como é que você olha para a perspectiva de que nós, para nós que moramos tipo, lá nos bairros fundos, né, nas periferias, na Nguimbi, lá que nós moramos aí, né, dificilmente os psicólogos, né, há existência de psicólogo, né, dificilmente. Ou se existem, não, como é que eu posso dizer, né, não fazem pronto, vamos dizer que tem uma pesquisa, né? Os psicólogos não se mostram que eles existem. Né? Os psicólogos não se mostram que eles existem, né? E como é que as pessoas dessa localidade vão saber que para tratarmos a depressão temos que aí tem um psicólogo X, como é que podemos ver nós assim daqui do bairro? Bem, outrora a psicologia em Angola teve muito fechada, não é? Graças a Deus agora nós temos um bom número de psicólogos e temos um bom número de associações com a finalidade, não é, de trabalhar a nível da psicologia. Nós temos uma equipa, não é, que posso aqui citar o nome, que é do Psicologia na Banda. Eles têm feito muito esse trabalho, eles vão mesmo nas localidades. É aquilo que eu disse, uma pessoa depressiva, uma pessoa com problema, com transtornos psicológicos, precisa muito de alguém. Estás a perceber? Naquela localidade tem de ter alguém que tenha esse conhecimento, porque existem coisas que só vamos conseguir resolver se a gente saber. Então, os psicólogos estão a trabalhar, verdadeiramente estão a trabalhar, estão a ir a lugares, não é, que outrora era difícil chegar. Então, eles estão a ir para lá. Porque, na verdade, encontra-se a depressão, encontra-se vários problemas psicológicos nas localidades. Lá aonde as pessoas não gostam de chegar, é lá aonde tem muitos problemas de depressão, por conta mesmo da forma como eles vivem. Aquilo vai desencadeando então alguns problemas psicológicos e também psiquiátricos. Os psicólogos estão ali, pois, não é? Disseste uma coisa muito importante. Os psicólogos precisam se fazer conhecer. Não te vão procurar se não saberem o que você faz. Estás a ver? E eu também não posso aqui afirmar que não está a se fazer nada. Está a se fazer alguma coisa. Os psicólogos estão ali a fazer alguma coisa para chegar a estes lugares. Não só lá nos fundos, aqui na cidade também. Aqui no centro do país também tem vários casos a ser resolvidos. Tem vários casos de depressão. E agora... E uma das coisas bem mais graves, a depressão também já está a chegar nas crianças. 10, 12, 15 anos, adolescentes também já estão a desenvolver este transtorno psiquiátrico. É importante que a sociedade não preste mais atenção nesse caso de depressão, porque é uma coisa que está a afetar a vida de muita gente, e isso é grave. Isso é grave. Uma das coisas que a depressão causa, deixa-me só aqui referir, acho que já falamos também, né? É a perda de valor. Quando você deixa de reconhecer quem você é, ali as coisas se tornam muito mais graves.
Uma pessoa que não se conhece, uma pessoa que deixa de reconhecer, uma pessoa que deixa de acreditar no seu potencial, dificilmente vai desenvolver. E nós precisamos que o país desenvolva. Como é que o país vai desenvolver? Com pessoas com mente sã, com pessoas com uma mente altruísta. Um depressivo não é altruísta. Ele perde todas essas qualidades e nós precisamos de crescer. Angola precisa de crescer. Precisamos de pessoas que estão ali prontas. Precisamos de pessoas prontas. Só que em função de como está o país, em função de como a gente está a viver, então a probabilidade de desencadearmos a depressão é muito. E não só a depressão, outras doenças psicológicas, não é? Doenças estas que acabam fazendo com que a gente não produza. Nós vimos aí funcionários que não conseguem produzir nos seus locais de trabalho, não é por falta de força, é por falta de crença, é por falta de credibilidade na sua pessoa. E ele está a se matar aos poucos. Quando você deixa de acreditar em ti, você está a se matar aos poucos. De nada serve o que você faz se não fazes com credibilidade. Estás a ver? Não importa o pouco conhecimento que nós temos, porque algumas vezes nós deixamos de fazer certas coisas porque sabemos que temos pouco conhecimento. Mas isso não nos diz que não devemos fazer alguma coisa. Repito, não importa o pouco conhecimento que você tem, mas tem de estar capacitado para fazer alguma coisa. Não sei, né, se a depressão, de certo modo, né, é impossível não pegar ela, né? Se é impossível não pegar ela, mas também não sei. Então, quais são, né, a forma que você, quais são os conselhos que você deixa para o pessoal lá em casa, né, para não chegar, não cair na depressão, ou para, como já referias também, sobre, como prevenir a mesma depressão, né? Olha, eu tenho uma frase que diz assim: viver é com os outros, viver sozinho para os que já morreram. Por que eu digo que viver é com os outros e viver sozinho para os que já morreram? Nós precisamos muito dos outros. Precisamos de nós, precisamos muito dos outros. O problema não está nas pessoas, o problema está em nós. Nós é que não sabemos dosear a entrega, nem saber receber aquilo que nos dão, não é? Nós precisamos saber dosear aquilo que damos e aquilo que recebemos. Então, uma das formas de evitar a depressão é saber dosear aquilo que você dá e aquilo que você recebe. Você dá para as pessoas, dita muito aquilo que você vai receber. Se você dá coisas boas numa medida boa, você vai receber coisas boas numa medida boa. Às vezes você pode dar numa medida boa, mas você vai receber numa medida não tão boa. Agora, você tem que saber filtrar isso, você tem que saber receber. Já para saber temos que saber. Para aprender também temos que saber aprender. Existem coisas que nós aprendemos no tempo errado. Recebemos um monte de informações e a quantidade elevada de informações sobre determinados assuntos acaba também desencadeando problemas psicológicos, porque a gente não consegue gerir. Estás a ver? Por isso é que eu digo, para saber tem que saber, e para aprender também tem que aprender. Existem coisas que para você saber, tens que saber como receber aquilo, estás a ver? Então, e é isso aí, nós precisamos dosear aquilo que damos e precisamos dosear aquilo que recebemos. Ok, pessoal, daqui colocamos um ponto final a esta breve entrevista que nós tivemos aqui no nosso espaço Reflepensando, com o nosso engenheiro do cérebro, Jackson Falcão, né? Ou seja, alguém que estuda só simplesmente, né? Falamos aqui sobre a depressão, que vocês viram aí, que parafrasearmos aí, a doença do século XXI, assim foi a nossa conversa sobre este tema, né? Para quem curtiu, gostou dessa entrevista, desse conteúdo, já sabe o que tem que fazer: se inscrever no canal, deixar o like, partilhar e muito mais. E agradecemos aí a vossa participação, a vossa paciência por nos suportarem durante 30 minutos de gravação e até mais.